me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Isaías 33, versículo 15. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gestos de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Que é só o que passa nos jornais, né? Que na verdade são cotidianos que acontecem, né? Mas é melhor você buscar a Deus do que você ver o mal do seu próximo, né? Ora por eles para Deus também livrá-los, né? Efésios capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Gostei dessa, vamos ler novamente? Efésios capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Provérbios capítulo 26, versículo 18. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Zacarias capítulo 10, versículo 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. E é uma verdade que a gente vive nos dias de hoje. É uma profecia de Zacarias, por se dizer, né? Porque as pessoas veem os vídeos nos seus celulares, né? Passam o tempo todo vendo essas coisas, se enganando. Oferecimento de dinheiro, coisas mais. E isso não vai chegar na sua mão. O que vai chegar na tua mão é a felicidade de Deus, se você buscar a Deus, o livramento de Deus, né? E Zacarias, ele diz, capítulo 10, versículo 2, porque os ídolos do lar falam coisas vãs, mentiras, e os adivinhos veem mentiras, né? Contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias, promessas que não vai chegar na sua vida. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito porque não há pastor. Abacuque capítulo 2, versículo 18. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artifício, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos. Porque essas estátuas de escultura que você vê, elas não têm fôlego de vida, elas não falam, são feitas de gesso, de ferro, de bronze, de cobre, de ouro, mas elas não têm nenhum poder para te dar nada. Quem tem poder para te dar alguma coisa é Deus, é Jesus. Ele é o Cristo vivo, vivificado na vida de cada um que nele crê. Mas aquilo que é feito do pau, do ferro, né, do gesso, isso não traz na tua vida nenhuma proteção. Não traz. Então larga a mão de ser besta. Para de tentar servir pedra, que pedra não tem poder. Gesso não tem poder. O que tem poder é Deus, é Jesus, que tem poder na tua vida para te livrar e te guardar de todo mal. Muitas vezes vem
as assolações no lado da pessoa, as complicações, problemas, doenças, enfermidades. E o gesso não vai te dar cura. O diabo ele vai te enganar para tu adorar isso. Quem te dá a cura é Deus. É Jesus glorificado, ressuscitado, vivo dentre os mortos. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Jeremias capítulo 10, versículo 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele esculpiu, pois as suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. Justamente o que eu estava falando agora. O próprio ourives, que faz a imagem de ouro, ele mesmo se engana com o que ele faz. Ele sabe que o que ele está fazendo não tem poder, porque foi feito pelas mãos dele. Ninguém fez Deus, Deus se fez só. Desde o princípio era Deus, e o Verbo estava com ele, né? Ninguém o fez. Então larga a mão de ser besta. Mateus capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. O próprio Jesus falou. É Satanás que tenta enganar o homem. Não importa quem ele seja pastor, seja padre, seja o que for. Se te ilude para adorar imagens que não têm fôlego de vida, é coisa do diabo, é mentira. O próprio Jesus falou, está aqui, Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, a palavra de Deus: ao Senhor teu Deus adorarás. Coloca isso na tua cabeça. Ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus darás culto. Entenda isso. A Bíblia diz que quem lê, entenda. Se você ler, ou pelo menos ouvir esses meus ensinamentos aqui, você vai entender. Porque eu não estou falando de mim mesmo, estou falando que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Ezequiel capítulo 7, versículo 20. E a glória do seu ornamento, ele a pôs em magnificência. Mas fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu tornei para eles como uma coisa imunda. Aí você diz: ah, mas não está escrito aí que não pode ter um celular? Não está escrito aí que não pode fazer isso? Não... Realmente não está. A Bíblia não fala de celular. A Bíblia não fala de computador. A Bíblia não fala de televisão. Né? A Bíblia não fala dessas coisas. Mas Deus ele fala por parábolas, de outras formas. Né? Ezequiel 7, 20. E a glória do seu ornamento, ele a pôs em magnificência. Mas fizeram nela imagens das suas abominações. Ou seja, Deus trouxe para si somente a adoração, para todos adorar a Ele. Deus fez o homem para adorar a Deus, somente a Deus. E o homem fica fabricando coisas para tirar a atenção. Em vez de adorar a Deus, adorar os seus ornamentos, fabricados por si próprio. Mas fizeram nelas imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso
eu a tornei para eles como uma coisa imunda. Porque tudo aquilo que afasta a tua presença de adorar a Deus, torna-se imundo para Deus. Tudo que afasta você de adorar a Deus, tira você da presença de Deus, seja o teu trabalho, seja o que for. Se está te afastando da presença de Deus, é imundo para Deus. Entenda isso. Tudo que te afasta da presença de Deus, torna-se imundo para Deus. Porque Deus fez você para ser adorador de Deus, adorador de Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, o que é do mundo é do mundo, o que é de Deus é de Deus. E o que é de Deus é a adoração. Deus requer de você adorar. Abrir a porta do teu coração e deixar Deus entrar no teu coração. Levítico capítulo 26 e versículo 30. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. É isso que Deus faz. Se você, se eu, se a gente ficar se afastando de Deus, Deus vai nos aborrecer. Porque Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador. Mas Ele não ama o pecado. Ele não adota o pecado. Salmos capítulo 101, versículo 3. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Você que tem se desviado da presença de Deus, você que tem se afastado da presença do Senhor, você aceitou Jesus, você vivia na igreja, você fazia a vontade de Deus e se afastou, entenda, Deus está se aborrecendo de você, porque você se afastou da presença de Deus. Aqueles que se afastam da presença de Deus aborrecem a Deus. E para de ficar tentando se enganar, tentando dizer, foi por isso, foi por aquilo. Deus tem se aborrecido disso. Deus não quer que você dê justificativa. Deus quer que você volte para os caminhos de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou você é crente ou você é ímpio. Ou você é servo de Deus ou você é servo do diabo. Ou você faz as coisas boas ou você faz as coisas ruins. Ou você adora a Deus ou você vai adorar imagens fabricadas pelo inimigo para te tirar da presença de Deus. Essas são as palavras, são meus ensinamentos, meus estudos. Eu tenho pregado essas coisas, eu vivo isso para a glória do Senhor Jesus. E agradeço a Deus pela sua infinita misericórdia. E oro ao Senhor que você também encontre em Deus força para você viver uma vida cheia de paz, de ânimo, de gozo da presença do Senhor. Fica com o Senhor Jesus. Deus fale mais forte na tua vida e você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus possa abençoar a todos que estão vendo esse vídeo e chegaram até aqui. Se você quiser deixar um like, eu agradeço. Se inscrever, vai estar recebendo sempre os vídeos que eu postar. Aqui, Pastor Márcio, agradeço
Obrigado, em nome de Jesus.